pessoal, nossa aula de hoje então a gente vai ver aí um pouquinho de estatística e probabilidade e o coronavírus, né, essa situação que nós estamos vivendo agora, a maioria de nós aí trabalhando em home office ou estudando, né, a partir de casa, porque precisamos fazer isso para nos protegermos, para protegermos a nossa família, as pessoas que nós amamos, enfim. E nós vamos ver nessa aula aqui alguns dados, aí os índices, como é que estão, o que está acontecendo, o que aconteceu nos últimos dias, o que a gente pode fazer aí para melhorar, para amenizar, para fazer a nossa parte, né? Como bons cidadãos que nós somos. Estou gravando o vídeo hoje, dia 4 de maio, dia em que essa reportagem saiu, diz o seguinte, né? Casos de coronavírus e números de morte no Brasil em 4 de maio. As secretarias estaduais de saúde confirmam no país 102.384 casos novos do novo coronavírus, com 7.076 mortes. Nós vamos levar em consideração os dados, tá? Até ontem, porque ontem o dia já estava encerrado, 7.051 mortes. Aqui já estão acrescentadas as que aconteceram durante o dia de hoje, mas como o dia ainda não encerrou, infelizmente esses números estão aumentando a cada hora, ok? Muito bem, aqui está a reportagem, então, falando desse número aí que está aumentando, né, a cada dia. E o que eu quero analisar junto com vocês é esse gráfico, ok? Ele mostra aqui, ó, a quantidade de mortes devido a essa doença no território do nosso país, tá? No território do Brasil, ok? E você tem aqui, ó, no dia 3 de maio, então, né, ontem à meia-noite, quando encerrou o dia, 7.051 mortes, valor total, tá? Valor acumulado desde que a primeira morte foi confirmada, no dia 17 de março, tá? Ó, dia 17 de março, na cidade de São Paulo, foi confirmada a primeira morte por Covid aqui no Brasil, tá? Então, dia 17 de março, a gente começa aí contando com o número 1. Dia 3 de maio, nós temos 7.051, tá? E dia 3 de abril, certo? 30 dias atrás, então, 365 mortes era o total até aquele momento. E até ontem, então, à meia-noite, o total era de 7.051 mortes, certo? Você vê aqui, se você for acompanhando o gráfico, tá? Que esses valores, eles vão aumentando. Eles sempre representam um valor acumulado, tá? Sempre somado com o valor anterior. Então, assim, você vê que o crescimento, ó, ele, infelizmente, está se mantendo, né? Cresce a cada dia. E com base nessas informações que nós temos aqui, nós vamos fazer alguns cálculos agora aí na nossa aula, certo? Aqui a reportagem segue mostrando as cidades com maior mortalidade, certo? Com maior incidência de casos também. A taxa de ocupação de leitos de UTI, como é que estão, alguns lugares já está aí com quase toda a taxa de ocupação de leitos. Pernambuco está com uma taxa maior, né? 98% em todo o estado. E 99% dos leitos de UTI da rede pública dedicados aos pacientes infectados pelo novo coronavírus já estão ocupados. Então, é uma situação bem crítica aí o estado do Pernambuco, né? Agora nós vamos retornar ali para os nossos cálculos, vamos continuar a nossa conversa. Muito bem, então, com essas informações que nós coletamos, certo? Nós temos então ali 7.051 mortes até o dia 3 de maio, até ontem, certo? Para nós considerarmos apenas a média dos últimos 30 dias, então nós temos que diminuir aqui, tá? O mesmo número de mortes que havia no dia 3 de abril, ok? Fazendo essa subtração, então, nós vamos trabalhar com o valor de mortes ocorrido apenas nos últimos 30 dias, ok? 7.051, então, certo? Vamos fazer a troca aqui, ó, 11 menos 5 vai dar 6, certo? Aqui nós já vamos ter que começar a fazer aqui, esse aqui ficou valendo 6, aqui ficará valendo 9, emprestou um aqui, 14, menos 6, dá 8, dá 6, e aqui nós só baixamos o 6. Então, nós tivemos nos últimos 30 dias 6.686 mortes. Infelizmente, né, pessoal? Uma das coisas que é importante a gente calcular, importante a gente saber, foi a média de morte nos últimos 30 dias. Como é que a gente descobre média, tá? É um cálculo matemático. A gente faz a média dividindo
tá? O total que a gente encontra aqui, pelo total de dias em que a gente quer. Se eu quero saber o total de mortes por dia nos últimos 30 dias, nós vamos dividir então por 30, ok? Nós teremos aqui então, ó, 2 vezes 30, 60, sobrou 6, vai dar 68, vai dar 2 de novo, vai sobrar aqui 86, vai dar 2 vezes de novo, né, pessoal, que vai dar 60, vai sobrar aqui para nós 26, agora a gente então transforma isso aqui em décimos em vez de unidades, vamos ter aí 260. 3 vezes 8, 24, vou contar aqui 222,8, e aqui daria menos 240, sobraria 20, nós continuaríamos aqui dividindo, aí, encontrando várias casas decimais aqui após a nossa vírgula. Ok? Mas ó, 222,8, pela regra do arredondamento, tá? Esse 8 aqui, ele maior que 5, ele vai então aumentar aqui uma unidade, tá? Vamos trabalhar com o valor de 223, ok? Então, olha só, acompanha comigo. Então, nós temos aqui os cálculos que nós já fizemos aqui no slide, tá? Só coloquei agora aqui bem bonitinho, organizadinho. 7.051 mortes do dia 3 de maio, menos as 365 que já haviam acumuladas no dia 3 de abril. Temos aí, então, um total de 6.686 mortes no território brasileiro nos últimos 30 dias. Então, nós dividimos, certo? Dividimos por 30, porque nós queríamos a média, tá? A média de morte diária. Queridos, é um número enorme, é um número assustador, mas às vezes nós nos perguntamos, tá, mas eu não tenho noção, nós somos em mais de 200 milhões de brasileiros, o que esses 222 por dia representam? Eu fui buscar informações, depois eu deixo ali os links com as reportagens que comprovam esses valores, esses dados que eu estou trazendo, tá? 115 pessoas morrem diariamente no Brasil em acidentes de trânsito, tá? Também é uma tragédia muito grande, pessoas jovens, saudáveis, morrendo em acidentes de trânsito, né? É algo aí que a gente precisa combater, respeitando cada vez mais as regras de trânsito para que isso não aconteça. Também existem aí as informações dizendo que 175 pessoas são assassinadas diariamente no Brasil. São números aí, são informações que nos entristecem, né? Saber que 175 pessoas são assassinadas diariamente no Brasil. Mas quando você olha aqui, ó, a gente está aí com uma doença que está tirando diariamente mais vidas do que acidentes de trânsito ou assassinatos. Trouxe essas informações, trouxe esses dados para a gente ter uma noção clara do que de fato esses 223 pessoas morrendo diariamente de Covid-19 significam. Certo, significa mais do que o número de pessoas que morrem em acidentes de trânsito, significa mais do que o número de pessoas que morrem assassinadas no Brasil diariamente. Então, realmente é grave, certo? Por que nós estamos analisando isso? O que nos preocupa nisso? Bem, você deve lembrar que no gráfico que nós estávamos olhando, ele vinha sempre num crescente, certo? Nós ainda não conseguimos que o gráfico comece a decrescer. Nós não sabemos quando o pico será alcançado, o pico da doença. Nós já tivemos estimativas aí de que seria na semana da Páscoa, depois os cientistas nos disseram que seria no dia 21 de abril, agora estão falando que será na segunda quinzena de maio, e a gente está nessa expectativa. A partir de que momento o gráfico começará a decrescer, começará a diminuir, certo? Mas vamos trabalhar com os dados que nós temos por enquanto. Proporção de crescimento da taxa de mortalidade do vírus. Queridos, como nós conversávamos, o gráfico ele se mostra numa linha crescente, certo? Está sempre crescendo lá as informações do número de mortes. E nós aguardamos o momento em que atingiremos esse pico e passaremos a decrescer no número de mortes, certo? Mas enquanto isso não acontece, vamos trabalhar aí com os valores que nós temos por enquanto, ok? Olha só, 6.686 era o número de mortes que nós tivemos nos últimos 30 dias. Se nós dividirmos, tá, pelo valor que nós tínhamos no dia 3 de abril, das mortes acumuladas até ali, nós encontramos
que a taxa de mortalidade, ela cresceu 18 vezes, tá? 18,318, mas considerando só a parte inteira do número, ela cresceu 18 vezes. Então, o número de pessoas que morriam no dia 3 de abril cresceu 18 vezes para o dia 3 de maio. Então, infelizmente, é uma taxa de crescimento muito alta. E o que nos preocupa? O que nos preocupa é o que vai acontecer se continuar crescendo nessa mesma proporção. Essa é a nossa maior preocupação, certo? A taxa de mortalidade cresceu 18,318 vezes durante os últimos 30 dias. Então, o que esperar para os próximos 30 dias? Queridos, do fundo do coração, o que nós esperamos é que a gente já tenha atingido o pico e comece a decrescer. O que esperar para os próximos 30 dias, então? Projeção de mortes diárias no Brasil para os próximos 30 dias, ok? O que nós faremos, então? Nós vamos multiplicar o valor que nós tínhamos ontem, à noite, 6.686, somando os últimos 30 dias, certo? Nós tínhamos 6.686 mortes ontem. Multiplicar pelo número de vezes que cresceu do dia 3 de abril para o dia 3 de maio, certo? Cresceu 18,318 vezes. Se continuar crescendo, gente, nessa mesma proporção, para o dia 3 de junho, serão 122.474 mortes, somados mais aqueles 7.051, certo? Vai dar quase 130 mil. Não é isso que nós queremos. Esse 122.474 dividido por 30 dias dá uma média terrível de 4.082 mortes por dia, certo? Nós vimos ali que no mês de abril foram 223 mortes por dia, a média. Aqui são projeções, tá, pessoal? Lá no mês de abril, infelizmente, já era realidade, tá? 223 mortes por dia, o que significa que a Covid-19 está matando mais do que os acidentes de trânsito, que são 115 por dia, em média, está matando mais do que assassinatos, que são em média 175 por dia, tá? Já 223, que é o valor concreto que a gente tem aí, já é apavorante. Mas se continuar crescendo na mesma proporção que cresceu nos últimos 30 dias, nós temos aí o valor mais estarrecedor ainda de 4.082 mortes por dia, certo? Queridos, você sabe que isso não acontece assim redondinho, né? Um dia dá um valor menor, no outro dia dá um valor maior, no outro dia dá outro valor. Quando nós somamos todos eles e dividimos pelo número de dias, você tem aí um valor, então, específico que a gente chama de média, ok? Então, uma média de 4.082 pessoas morrendo diariamente no Brasil devido ao coronavírus durante o mês de maio, durante os próximos 30 dias. Tá? É com isso que nós estamos lutando. Tá? Essa é a nossa luta, essa tem que ser aí o nosso motivo, né, de pedir ao nosso Deus para nos proteger de tudo isso e fazer a nossa parte, né? Aqueles que podem ficarem em casa, quem não pode e precisa ir para o trabalho, tomar todas as precauções necessárias, né? Usar máscara, usar o álcool, lavar as mãos sempre que possível com água e sabão. Precisamos muito ter esses cuidados. Pessoal, esse aqui, ele é um cartaz, está sendo veiculado pela Prefeitura Municipal de São José do Norte, é uma cidade bem pequenininha onde eu cresci, onde os meus pais ainda moram, por isso eu tive acesso a esse material. E eu achei muito importante essa campanha que a Prefeitura está fazendo. Ó, é uma cidade bem pequena, ó, 28 mil habitantes, certo? E aqui diz o seguinte, a população da cidade é de aproximadamente 28 mil pessoas. Se apenas 10% tiver a Covid-19, serão 2.800 pessoas infectadas, certo? Há um estudo que diz que somente 5% das pessoas infectadas precisam de cuidados intensos, cuidados especiais, tá? Aqueles que acontecem lá na unidade de terapia intensiva dos hospitais, nas UTIs, como nós chamamos. Ou seja, nesse caso aqui, 140 pessoas, tá? De 2.800, 140 pessoas precisam de atendimento nas UTIs. Então você olha, de 28 mil pessoas, 140 apenas vão precisar de atendimento, então tá tranquilo, não é tão apavorante como estão dizendo. Mas, olha a informação da cidadezinha lá onde os meus pais moram. 5 leitos de isolamento e apenas 3 respiradores artificiais. Queridos, 140 pessoas é pouquinho para perto de 28 mil. Mas quando você vê que 140 pessoas estarão precisando desesperadamente de apenas 3 respiradores, o que isso significa?
infelizmente, significa a morte de 137 pessoas. Então aqui vem o apelo dessa campanha da prefeitura dizendo, entendeu? Porque se possível devemos ficar em casa. Queridos, são dados alarmantes. Quando você começa a ver essas informações e você chega só até aqui, parece tranquilo. Quando eu li, cheguei só até essa informação aqui, eu fiquei tranquilo. Mas quando a gente vê essa parte aqui, ó, aí assusta bastante. Acompanha comigo as informações, os números aqui para o estado do Paraná, tá? Eu até mantive o cartazinho aqui pequenininho para a gente fazer seguir esse mesmo passo a passo, esse mesmo raciocínio, tá? Essa mesma lógica. Olha só, no Paraná somos aproximadamente 11.434.000 habitantes. Aproximadamente, né? Porque esse valor ele era do finalzinho de 2019, a gente já está aí quase na metade de 2020, né? Deve ter crescido um pouco, mas vamos manter esse valor aí redondinho para ficar fácil de nós calcularmos, para nós compreendermos. Olha só, se apenas 10% tiver a Covid-19, serão 1.143.400 pessoas infectadas, correto? De acordo com aquele estudo de que apenas 5% dessas pessoas, desses infectados, precisarão de cuidados especiais, então 5% de 1.143.400 pessoas são 57.170 pessoas em todo o estado do Paraná, certo? Daí você olha assim, de 11.434.000 pessoas, somente 57.170 pessoas vão precisar de atendimento na UTI. Então está tranquilo. Queridos, e quantos respiradores existem no estado do Paraná? Você já se perguntou? Quando eu vi essa campanha aqui da prefeitura, lá da cidadezinha dos meus pais, eu me preocupei em saber quantos respiradores existem no estado do Paraná. Eu fui pesquisar. Acompanha comigo. Então, queridos, olha só essa reportagem aqui, onde diz assim, coronavírus, hospitais do Paraná têm cerca de 3.700 respiradores. Lembra que eu comentei que a estimativa, né, o estudo é de que aproximadamente 5% dos pacientes com a doença precisam usar ventiladores mecânicos, certo? E aqui já diz para nós então que 3.700 respiradores existem no estado do Paraná, tá? Os hospitais do Paraná têm em torno de 3.700 respiradores, ok? É importante essa informação aqui para os cálculos que nós estamos trabalhando, tá? 3.700 respiradores, e aqui confirma então aí, que 5% dos pacientes precisam usar os ventiladores mecânicos, ok? Então, queridos, agora nós temos a resposta para essa pergunta, né? Quantos respiradores existem no Paraná? 3.700 respiradores. E você lembra quantas pessoas nós tínhamos ali a previsão de que precisariam dos respiradores? A previsão era de que 57.170 pessoas precisariam dos respiradores. E nós temos 3.700. Vamos ver aqui, rapidinho, fazer um último cálculozinho aqui, gente. 57.170 pessoas no Paraná precisando de respiradores. E nós temos 3.700 respiradores aproximadamente. Aqui está valendo 6 menos 3. Queridos, olha aqui. Que triste isso aqui. Isso aqui é um número muito triste, tá? Porque se 57.170 pessoas precisarem de respiradores mecânicos, os hospitais do nosso estado, que são bem equipados, mas ainda assim tem apenas 3.700, significa que faltaria para 53.470 pessoas. Isso é uma conclusão que a gente chega aí muito triste. E o que a gente pode fazer? Cuidar para que todas essas 57.170 pessoas precisem ao mesmo tempo dos 3.700 respiradores. Tem que ser um pouco de cada vez, porque assim nós não teremos esse resultado terrível aqui de mortes por falta de respirador mecânico para cuidar das pessoas. Queridos, eu fiquei aí um tempo pensando se fazia esta aula ou não, porque, querendo ou não, aqui a gente acaba vendo de uma maneira muito explícita a situação difícil que nós estamos passando. Às vezes a gente tenta ficar para se tranquilizar, algumas pessoas nem assistem aí os jornais, não querem saber exatamente esses dados, informações,
Mas por outro lado a gente precisa estar consciente para que a gente possa também tomar os cuidados necessários, né? Fazer a nossa parte. Alguns médicos dizem que é inevitável, que a maioria da população, alguns dizem que até 80% da população brasileira será contaminada com o coronavírus. Então, é algo quase inevitável. O que a gente pode fazer? Cuidar da nossa saúde. Por isso, precisamos ficar em casa o máximo que nós pudermos. Claro, existe toda uma situação da economia aí que é preocupação de todos nós, né? Ninguém quer aí ter falta, né, das coisas básicas que a gente precisa para viver. Precisamos cuidar disso também. Por isso a importância de quem pode ficar em casa. Para que aqueles que não podem ficar em casa, que são obrigados a ir para o trabalho, porque o seu trabalho é vital nesse momento, corram menos risco. Justamente porque aqueles que podem estão em casa. E aqueles que são obrigados a sair, vão sair tomando todo o cuidado, toda a precaução, usando máscara, usando luva, ou lavando a mão com água e sabão sempre que possível, quando for possível passar um álcool. Quem estiver de fato com alguma doença, ainda que, eu acho que é rinite, mas se está espirrando, se está tossindo, fica em casa. Se está com sintomas de gripe, fica em casa. Esse é o momento em que a gente precisa cuidar por nós e pelos outros. Não adianta só pensar, eu sou forte, eu estou bem, comigo não vai acontecer nada. Mas você pode transmitir para alguém que tem uma saúde mais frágil e que você ama também e que você não quer perder essa pessoa. Nós estamos vivendo um momento da nossa vida que nenhum de nós tínhamos passado por isso antes. É uma situação totalmente atípica, é uma situação que requer muito o nosso cuidado, a nossa paciência, a nossa fé em Deus, pedindo para que Ele nos mantenha, para que Ele nos sustenha a cada dia, certo? Então, por isso achei importante gravarmos essa aula, ver aí o quanto a matemática ela nos ajuda a ver de forma explícita a situação que nós estamos vivendo, aquilo que nós precisamos fazer para nos cuidarmos e cuidarmos das outras pessoas que nós amamos. Ok, queridos? E tomara que essas projeções que nós vimos aqui na aula de hoje, tomara que não aconteça. Tomara que a gente já esteja chegando no pico da doença e que em breve comece a decrescer aí o número de pessoas, né, de vítimas fatais dessa doença aí tão triste, e que logo tudo isso acabe e que possamos nos ver novamente, ter nossas aulas presenciais. Estou com muita saudade dos meus alunos, querendo voltar para a escola. Acredito que a maioria de vocês também. E vamos torcer para que logo, logo a gente possa estar juntos, nos vermos novamente, todos saudáveis, todos bem, que tenhamos saído fortalecidos de toda essa situação que a gente está vivendo agora, ok? Um beijinho para você e até a próxima!